Noite. Boa noite, Carol Denis. Boa noite. Boa noite. Buenas noches. E já temos alguém de língua espanhola. Boa noite. Hoje nós damos sequência no Maravilhas da Mente Natural a partir da página 75. E já iniciamos com a prece de Guru Yoga. Na coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Da coroa da minha cabeça ao palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso. Conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Nós paramos na última vez que nós nos encontramos, na página 75, no último parágrafo, e é de onde nós continuamos. Toda a questão aqui é a apresentação, né, do Dzogchen, e porque nós seguimos um caminho espiritual. E na evolução do texto, o Rinpoche chega num ponto bastante crucial. Nós tivemos juntos, alguns dias atrás, e nós lemos aquele texto da Francesca, em que ela fala sobre o Dzogchen, em que ela vai tecendo uma série de comentários sobre não meditação, né, sobre não há o que meditar, sobre a experiência direta da natureza da mente. E o Rinpoche agora ele vai se deparar no texto com a perspectiva da crítica que um praticante Dzogchen, daqueles que criticam o Dzogchen ou que fazem críticas ao praticante. E lá ele diz então, mas muitas pessoas que têm críticas ao Dzogchen questionam por que, então, precisamos praticar, se, de acordo com o Dzogchen, a budeidade é, na verdade, nosso estado natural. Nós não a criamos, simplesmente a descobrimos através de nossa meditação. Mas, se simplesmente concordamos com esses críticos, isso significaria que não há nenhuma necessidade de praticar. Essas são questões importantes para refletir. Devemos responder que, embora o estado natural seja primordialmente puro, há duas maneiras de ser puro. As contaminações, os obscurecimentos, não estão na natureza da mente, sens nid, e sim na mente em movimento, sens. Portanto, eles podem ser purificados. A natureza da mente, a base, ela é primordialmente pura. E o que o Rinpoche tá apontando é que, sendo ela pura, não há como ser impuro na natureza pura da mente, na base. Se há algum obscurecimento, ele está na mente em movimento, ele está na superfície. Essa perspectiva de base e superfície, para falar sobre a natureza da mente, é uma perspectiva muito própria nossa como alunos bons. Então, a mente enquanto uma base que é primordialmente pura, Kunsh, né? Kunsh, a base, e toda essa mente em movimento, onde estão os obscurecimentos, é uma parte superior, né? É como superior, é como se houvesse
Bom, vamos pegar o exemplo que o Rinpoche acaba utilizando, é como o mar, né? Então, a água é pura, é da mesma substância, e as ondas são é, esse movimento que, como a superfície da mente em movimento. Os obscurecimentos são como as ondas, né, que movem a parte superior, enquanto a parte de baixo, em tese, né, porque a comparação com o mar também não é muito precisa, porque há movimento na parte inferior das águas, né? Mas a imagem que eles têm é como um lago que está sem movimento embaixo e que as ondas são esse movimento da mente. Então, a mente em movimento, a mente em agitação, é primordialmente pura, mas tem essa agitação. É como na história tibetana da velha pedinte que dormia sobre um travesseiro de ouro todas as noites. Ela era rica, mas como não conhecia o valor do ouro, pensava que era pobre. Do mesmo modo, a pureza primordial de nossa mente não tem nenhuma utilidade para nós se não tivermos consciência dela e não a integrarmos em nossa mente em movimento. A base está lá. E ela acaba não tendo nenhuma utilidade se nós operamos somente na mente em movimento. É como se tivéssemos uma joia, e é essa joia, a iluminação inata, a budeidade em nós, mas como operamos na mente em movimento, não reconhecemos, não descobrimos a natureza pura da mente, que é aberta, vazia, ampla, então ficamos operando na superfície. E ele vai dizer, é como aquela história tibetana da velha que dormia sobre um travesseiro de ouro, era extremamente pobre e não sabia que era rica. Porque não sabia que era rica, porque ela não conhecia o ouro. Do mesmo modo, a pureza primordial de nossa mente não tem nenhuma utilidade para nós se nós não tivermos consciência dela e não integrarmos a nossa mente em movimento. Se nós realizamos a nossa pureza inata, mas somente nos integramos a ela ocasionalmente, não estaremos totalmente realizados. Fizemos a experiência direta uma vez, numa prática de Togya, uma prática de Trekchö, e temos a experiência da base. Se nós não a integramos à nossa vida, ao dia a dia, é aquilo que o Rinpoche diz, né? Nós tivemos uma experiência ocasional, mas não realizamos a natureza pura da mente. Estar em integração total todo o tempo é a realização final. Estar nessa integração total o tempo todo, essa é a realização final. Estar em integração total todo o tempo é a realização final. Mas muitos de nós preferem pensar e falar sobre a integração a realizá-la. Essa é a crítica que o Rinpoche deixa o tempo todo para nós, chamando atenção para a necessidade de fazer experiência direta. Então, não é só falar sobre a integração, não é só falar sobre isso, é experienciar, é viver. Os praticantes Dzogchen costumam dizer: não dá para pensar ou conversar sobre o Dzogchen, porque ele é inefável. Inefável, eu não consigo falar sobre ele. Eu não consigo falar sobre a experiência da natureza pura da mente. Eu não consigo dizer o que ela é. Então, sobre ela, nós fazemos o que nós estamos fazendo aqui. Falamos das cercanias, falamos daquilo que a cerca, porque dizer o que é de fato é só experiência direta. Mas não é assim. A experiência Dzogchen está além de pensamentos e palavras, mas nós, praticantes,
não estamos além das dúvidas e perguntas e precisamos tê-las resolvidas. Não podemos dizer simplesmente, sou um praticante Dzogchen, não quero ter dúvidas. Dizer isso não é suficiente para nos livrarmos delas. Portanto, é importante falar sobre essas questões. Caso contrário, permaneceríamos no estado de dúvida e não alcançaremos o estado puro. Por exemplo, no Dzogchen, se dizemos que nosso estado natural é espontaneamente perfeito, queremos dizer que já temos a qualidade da realização em nós mesmos e que não se trata de alguma coisa que temos de obter externamente. No entanto, embora seja uma qualidade inata, nós temos que desenvolvê-la. A analogia tradicional se refere à maneira como a qualidade da manteiga já existe no leite. Para obter a manteiga, temos que bater o leite, né? Temos que movimentar, bater o leite. Para que nós possamos realizar a natureza pura da mente, temos que praticar. Então, o caminho espiritual, decidindo seguir um caminho espiritual, o Rinpoche está aqui no capítulo 5, apontando para o Dzogchen e para essa decisão, né? E dizendo que caminho é esse. E na sequência, nós vamos para a página 77, escolhendo um caminho, né? Qual caminho nós vamos seguir? E se o Dzogchen é uma prática que com a qual nós temos conexão e podemos fazer dele uma prática, a nossa prática espiritual, o nosso caminho espiritual. Quando decidimos que queremos seguir um caminho espiritual, geralmente escolhemos ensinamentos que achamos que serão benéficos para nós. Mas muitas vezes fazemos essa escolha de uma maneira muito limitada, de acordo com o modo que nos sentimos na ocasião, ou de acordo com o caminho que achamos mais estimulante intelectualmente, ou ainda porque, de acordo com as circunstâncias, no momento em que optamos por praticar, temos uma ideia limitada de que aquilo que nós sentimos é importante para nós. Quando nossos sentidos, nossas ideias ou as circunstâncias mudam, nós mudamos nossa prática. E isso é muito comum, né? Nós vamos ver pessoas que, e até pode ser que até um de nós, que tem uma prática espiritual, um caminho espiritual muito claro num determinado momento da vida. Com a prática, com as suas deidades, com os seus seres iluminados, com toda a sua experiência dentro de algumas circunstâncias muito específicas. E que num determinado momento essas circunstâncias mudam. Então é comum que nossas práticas mudem também. E isso também quando nós já estamos dentro do caminho como o caminho do bom. E nós vamos viver durante a nossa vida várias práticas. Ora estamos praticando uma deidade, ora estamos praticando ora estamos numa prática mais voltada ao Dzogchen, ora estamos numa crise de fé, numa crise que surge em nossa prática. E essas crises são tão importantes quanto os tempos que temos que a nossa prática é mais frutuosa ou que nossa meditação é mais tranquila. A crise é tão importante quanto os períodos em que nossa prática está mais evidente. Grandes mestres viveram crises de anos, de décadas em sua prática espiritual. E a crise é tão importante quanto o período da prática. E muitas vezes é na crise que tudo aquilo que se produziu durante a prática, que se praticou durante muito tempo, é no momento da crise que todas as verdades surgem.
E, e muitas vezes nós não conseguimos observar isso. Porque nossa mente precisa ser flexível ao ponto de entender a crise e a falta de fé como um momento extremamente importante dentro do caminho espiritual, dentro do caminho Dzogchen, dentro do caminho tântrico, dentro de qualquer um dos caminhos que nós optamos. Os grandes místicos, os grandes praticantes, eles viveram grandes crises espirituais, em momentos de muita dúvida, às vezes até mais intensos e fortes do que os momentos de muita certeza. O cristianismo é repleto de exemplos como esses, né? De muita dúvida dentro daquilo que se acredita, e depois se revelam grandes místicos, né? Grandes mestres. Então é comum que se as circunstâncias de nossas vidas mudem, a nossa prática muda também, né? Poucos de nós aqui, eu ousaria dizer, ninguém aqui nasceu numa família bompa, a não ser que fosse um tibetano, um indiano, um nepalês. Todos nós estamos caminhando por várias experiências, por vários caminhos espirituais, e uma série de circunstâncias foram mudando em nossas vidas até que nós chegamos aqui. Então, conforme as circunstâncias de nossa vida muda, nossa prática muda, o caminho espiritual que vai se apresentando para nós muda também. Dessa maneira, ficamos continuamente mudando de prática e acabamos nos aborrecendo porque nada acontece e nada parece funcionar. Principalmente quando nós não nos assentamos, né, numa prática. Logo, é importante não procurar ou olhar os ensinamentos dessa maneira e, em vez de escolher as práticas por causa das circunstâncias, deveríamos estar consciente de quais são os benefícios ao longo prazo de várias práticas. Os tibetanos, por exemplo, fazem muitas práticas para obter riqueza e vida longa. E algumas vezes pode ser muito importante fazer essas práticas, mas elas não são as práticas principais. Esse é um ponto importante. E, particularmente, não no Dzogchen. É mais importante entender o objetivo fundamental e o significado dos ensinamentos e depois aplicá-los. Antes de pôr em prática as instruções de meditação que recebemos, é necessário e importante ouvir os ensinamentos que recebemos de maneira correta. Um dos maiores problemas com os iniciantes tem o fato deles receberem muitos ensinamentos como se estivessem atirando um monte de correspondências numa grande sacola de correio. Esse é um ponto importante e muitas vezes até uma crítica que eu mesmo faço a mim no passado e até hoje no momento. A necessidade que nós temos de ficar recebendo diversos ensinamentos, diversas instruções, diversas práticas, e depois praticamos muito pouco, né? O Rinpoche, no início desse livro, ele diz que chamava muita atenção dele como os ocidentais recebiam os ensinamentos e eram praticantes só de retiros. Então, eu recebia o ensinamento no retiro, ficava 3 dias com ele, depois não praticava mais nada. Não se aprofundava, não buscava. E nós temos a tendência de ficar recebendo iniciações, transmissões, não sei o quê, um montão de ensinamentos e depois praticamos muito pouco. E o Rinpoche diz, é como se a gente jogasse
um monte de correspondências em uma grande sacola. O que o que acontece é que a carta que eles procuram, o ensinamento específico que precisam num dado momento, poderia estar no fundo da sacola. Pode ser que a prática que te leve à realização, você já recebeu. A iniciação necessária para completar o teu caminho espiritual já te foi dada, né? Mas ficamos à procura. Oi, Marcos. Eu vi ali que sua mão está levantada. Isso. É sobre essa questão da crise, né? Eu achei muito propenso ele tocar nesse assunto, porque, veja, a gente sempre lê nos livros a questão da devoção, né? A questão da fé. E quando você coloca que na crise ela tem a sua importância, né? Que ali é que a gente pode estar tendo várias respostas. Eu acho muito estranho essa, essa colocação, né? Muito embora importante. E como fica essa questão da fé, da devoção, com a crise nesse meio, nesse turbilhão que acontece? O Marcos, de alguma forma isso passa pela experiência de cada um, né? A experiência na crise, a experiência que ele é muito importante, né? Viver a experiência da crise e como nós saímos de cada crise. Se nós pegarmos os grandes mestres, tem aí é uma mestra cristã chamada Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha, tem bastante gente que é devoto dela, mas muitos devotos não leram os livros dela, então não conhecem a crise que ela vai viver, a crise de fé. E tem uma passagem no livro que a crise dela é tão intensa que ela pede que tirem todas as tesouras da enfermaria em que ela está, para que ela não se suicidasse. Quer dizer, é uma crise tão profunda, tão intensa e tão presente que é no espaço do abandono, né, desse vazio, que ela consegue encontrar uma saída, que ela consegue encontrar um norte para isso tudo. E muitos místicos vão dando os nomes para essa porta de saída de acordo com a sua tradição. O João da Cruz, por exemplo, que é um místico cristão famoso, ele vai trabalhar muito o que ele chama de noite escura, que é esse período em que a crise se aprofunda, né? É aquele momento em que a gente tem nojo da prática, em que a gente tem raiva da prática, em que a gente tem o desejo de praticar, quer praticar, mas por um tempo nada daquilo está fazendo sentido. O Dzongdzar Khyentse Rinpoche, que é um grande mestre da tradição Nyingma, ele explora bastante a crise de fé, né? E ele diz que nós devemos praticar mesmo que a gente esteja sentindo nojo da prática, mesmo que a gente tenha muita raiva da prática, né? Mesmo que não esteja fazendo nenhum sentido aquilo que a gente está fazendo, porque é como se fosse a travessia de uma noite escura, né? Como se fosse a travessia desse momento de vazio, desse momento do sem sentido. Mas a experiência de saída, a experiência de integração, ela é como no Dzogchen, ela é uma experiência individual de cada um, né? Então, muitos mestres vão viver momentos terríveis enquanto estão buscando. E esse momento terrível, esse momento do silêncio absoluto, esse momento, ele é um momento que faz parte do caminho, né?
Na tradição dos monges do deserto, se fala sobre o demônio do meio-dia. Os demônios do meio-dia são quando eles estão adentrando no deserto, ao meio-dia, aquele sol a pino, né? O calor intenso, já seco, sem água, e aí vem a tentação de desistir, a tentação de parar e abandonar tudo. E muitos vão abandonar tudo, porque é seco, é árido, né? Mas a crise, ela é muito importante. Superar a crise, passar por ela, e cada vez que nós superamos, nós integramos algo à nossa prática, vai fazendo com que a gente vá construindo esse caminho, vai removendo os obstáculos. Quando nós treinamos shamatha, chinê, quando nós fazemos as práticas tântricas, quando nós observamos a nossa mente durante essas práticas, durante aquilo que nós fazemos, muitas vezes nós vemos a nossa mente nesse vazio. Mas não no vazio positivo, como quem encontra a vacuidade, mas no vazio do sem sentido. Porque eu estou aqui dizendo só isso é pensamento e nada mais? Qual é o sentido disso? Então, um praticante maduro, a prática madura, ela vai levar a gente a olhar a crise como uma oportunidade, como um ensinamento, como um aprendizado. Viver a crise em profundidade. Superar a crise, superar todas as nossos desejos de abandonar a prática. Se a gente pedir para levantar a mão aqui, quem já teve esse desejo, quem já passou por isso, quem está no momento vivendo uma crise de fé, eu sou um dos que vai levantar a mão, porque a gente sempre está se olhando e se deparando com esse momento. E ele é extremamente importante no caminho. E normalmente quando isso se aprofunda, quando essa crise vem, essa crise se aprofunda e nós permanecemos ali na prática, que começam a surgir as respostas e aparece a porta de saída. Mas nós não temos como fugir da crise. São muitos os mestres que vão trabalhar com a crise. Se a gente pegar, por exemplo, Marpa e Milarepa, que são dois mestres tibetanos, Milarepa vai viver uma crise danada, né? Toda a história de Milarepa, o mestre budista, depois vocês podem procurar, a história dele é terrível, terrível. E aí, quando ele decide seguir um caminho espiritual e ele vai se fazer aluno de Marpa, ele vai ser provado por Marpa diversas vezes, ele abandona tudo, ele vai embora, porque Marpa quer que ele construa um negócio, e cada vez que ele constrói é para fazer diferente, então chega uma hora que ele não quer mais saber daquilo. Só que ele vai superando, lentamente superando e removendo todos os obstáculos. Então, é viver essa crise, é viver essa isso que move para o abandono, para abandonar, para deixar tudo, é viver isso, viver em profundidade. Mas o resultado da crise a travessia pela crise é o que te dá cada vez mais consistência no caminho. Crise vem de acrisolar, né, do crisol, né, quem tem um pouquinho da linguagem alquímica, o crisol é o cadinho onde o ouro é purificado.
Então, aquele cadinho de cerâmica, aquela bolzinho de cerâmica, coloca fogo super forte ali e o ouro ali é derretido num calor. Então, o ouro que é bruto, ele vai passar por uma crise, por um acrisolamento, por um processo de purificação. E na tradição tibetana, nós somos provocados a a passar por essa crise. Então, o mestre nos coloca na crise. O mestre nos insere dentro de uma crise, para que a gente seja purificado. Então, a gente começa a fazer uma série de coisas que o mestre Miyagi, em Karate Kid, vai exigir que o Daniel San faça, que é pinte a cerca, lixe o chão, né? Aquele processo de fazer você viver essa crise. E é muito importante que você viva ela, que você passe por ela, que você viva cada um desses movimentos dentro da crise. Então, são 100.000 prostrações para você viver a crise, de querer abandonar, de se cansar, de não querer fazer mais, de parar, de começar de novo, de ficar 1, 2 anos sem fazer prostrações, aí você volta de novo, retoma, começa, para, desenvolver devoção. Quer dizer, se nós não temos uma devoção inata pelo guru, nós vamos fazer uma acumulação da prática de guru yoga por 100.000 vezes, 108, tradição tibetana. Então, nós vamos fazer um mantra de 100 sílabas, 108.000 vezes, até a gente cansar, até a gente não querer mais, até a gente desistir, e retomar, e desistir, e retomar. Então, isso vai colocando a gente cada vez mais numa perspectiva de acrisolamento, de purificação. Um método tântrico, que é esse método, é um método que os tibetanos dizem, nós não sabemos como isso funciona, nós só sabemos que funciona. Nós não sabemos por que essas coisas funcionam, mas nós sabemos que elas funcionam. Então, nós somos provocados a entrar na crise, e se aprofundar nela. Sabe, é uma coisa interessante isso, né? Porque, assim, para que nós possamos reconhecer aquilo que nós já temos, para que nós possamos experimentar a natureza pura da mente que nós já temos, a budeidade, nós somos provocados a viver a crise e experimentar todos os aspectos da nossa mente. E passam pelos aspectos da nossa mente, negar o mestre, sentir raiva dos ensinamentos do mestre, amar o mestre de paixão, temer o mestre, abandonar o mestre, buscar o mestre de novo. Então, tudo isso faz parte do processo, faz parte desse caminho, né, desse caminho no qual nós nos colocamos. A prática tibetana, nós desenvolvemos a devoção. Um praticante tântrico desenvolve a devoção pelo mestre. Um praticante dzogchen desenvolve a devoção pelo mestre externo, encontra o mestre interno, e ao encontrar o mestre interno, reconhece no mestre externo o mestre interno. Mas para que a gente possa reconhecer o professor interno, Tenzin Wangyal Rinpoche sempre diz, o melhor professor é aquele que te aponta o professor interno. Para que a gente possa reconhecer o professor interno, nós necessariamente passamos por tudo isso.
passamos pela crise, passamos pelo abandono, vamos, voltamos. Faz parte do processo de acrisolar, né? Faz parte do se aprofundar na experiência. E muitas vezes o que o Rinpoche está dizendo, nós não nos permitimos viver as crises que as práticas trazem. Então eu começo a fazer tumo. Fiz tumo 1, tumo 2, tumo 3, né? Eu sou um maratonista de retiros de tumo. Eu maratono, igual série do Netflix. Acabo não praticando nada daquilo, mas eu sei tudo sobre o tumo 1, tumo 2, tumo 3 e talvez o tumo 4. Como não me aprofundo, talvez todas as respostas já estivessem ali. E a resposta para a minha crise hoje talvez esteja no ensinamento que eu recebi lá atrás, mas como eu recebi tanta coisa, como cartas atiradas numa sacola, como bilhetinhos colocados dentro de um grande saco cheio de papel, de repente a resposta para essa pergunta já está aqui, mas eu pus tanta coisa e guardei. Né? Já há algum tempo eu venho evitando receber ensinamentos. Quero receber muitos, mas quando aparece um outro mestre, vai ter um ensinamento do mestre, do professor fulano de tal, eu já penso 215 vezes. Se eu quero, se eu vou, se eu recebo, porque cada ensinamento eu posso perder o foco daquilo que eu já estou, de onde eu estou, de como eu estou caminhando. Os tibetanos recebiam poucas iniciações durante a vida. Recebiam poucos ensinamentos. Então, muitos se realizaram com pouquíssimos contatos com os professores. Nós, ocidentais, temos hoje a facilidade de receber muitos ensinamentos, de ter contato com vários mestres. Mas, diferente dos tibetanos, nós temos a dificuldade de praticar. A dificuldade de nos aprofundarmos, a dificuldade de assentarmos nossa prática. Então, nós temos uma facilidade que eles não tiveram, mas nós temos uma dificuldade que eles também não tinham. E aí, Marcos, a devoção é o atalho. Na prática tântrica, a devoção ao professor externo é o atalho. Os ensinamentos dizem é como você tivesse que subir Pico Everest, o Monte Kailash, e tem uma série de pessoas que já subiram e conhecem todos os atalhos. Você não conhece. Você pode fazer sozinho, pode. Certamente você vai levar mais tempo, você vai se cansar. Mas se você confiar naqueles que já subiram e eles te apontam o caminho e principalmente os atalhos, vai ser muito mais fácil subir. E é nesse contexto que se assenta, dentro da tradição, a devoção. A devoção ao professor, a devoção ao guru. Tenzin Wangyal Rinpoche diz que nós temos que ter tanta devoção ao professor que o simples fato de falar o nome dele, os pelos da nossa nuca já se eriçam. As lágrimas vêm aos olhos. Tamanha confiança e devoção que nós temos em nosso professor. E aí vamos continuando o texto. O que acontece é que a carta que eles procuram, o ensinamento específico que eles precisam, num dado momento, poderia estar no fundo da sacola. É importante, em vez disso, saber exatamente onde colocar cada parte dos ensinamentos que recebemos. Isso significa saber qual etapa da prática alcançamos, qual entendimento possuímos. Isso aqui é muito importante. Qual entendimento possuímos? E em que práticas se aplicar?
que práticas realizar. Tem muitos praticantes que se iluminaram com um único mantra. Tem muitos praticantes que praticaram milhares de mantras até encontrar sua prática principal. E como os ensinamentos dizem, são 84 mil formas. Então, tudo que a gente está vendo são alguns caminhos, né? Nós não podemos e não deveríamos começar tentando praticar tudo indiscriminadamente. E é importante relacionar o que nós ouvimos com a nossa própria experiência pessoal. Não há nada, nem mesmo a mais profunda explanação dos três kayas, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, que não possamos relacionar com o nosso próprio ser. Devemos entender a que os termos usados nos ensinamentos se referem antes da nossa própria prática e relacioná-los com a nossa experiência. Esse é um ponto importante, porque muitos desses termos tibetanos são de difícil tradução. Segundo, a experiência deles está muito diferente da nossa experiência ocidental. E o Rinpoche nos provoca a comparar. Então, quando eu falo de Dharmakaya, o que se compara? A que se compara? Né? Aqui isso se relaciona. O ano passado, a gente tinha... O Rinpoche estava em São Paulo e a gente acabou se encontrando com um grupo para almoçar com ele. E como eu fui monge, cristão e tudo mais, ele pediu que eu fizesse uma oração cristã antes da refeição. Então ele pediu que eu fizesse, né? E aí depois eu fiz, e aí ele perguntou o que significa. E aí eu expliquei para ele o que significava aquela oração, né? E ele falou: ah, é tudo igual. Né? A perspectiva é muito parecida, a relação com o guru é muito parecida, o pedido das bênçãos para aquele alimento é muito parecido. Então, de alguma forma, ele também buscou, numa explicação de uma prática cristã, as experiências que ele já tinha dentro da prática do bom. E nesse texto ele nos provoca a olhar para isso. O que a gente já conhece? O que você já sabe na tua experiência? Então, busca dentro dos termos aquilo que você já conhece. É claro que academicamente nunca vai ser preciso. Então, se você for discutir com um acadêmico o que é o Sambhogakaya, ele vai ficar encontrando várias nuances de explicações teóricas para te dizer que aquilo que você está entendendo como Sambhogakaya não necessariamente é Sambhogakaya ensinado numa determinada região do Tibete por um determinado professor. Mas o que o Rinpoche nos provoca é busque na tua experiência, naquilo que você já viveu, na experiência, busque na experiência o sentido para todos esses ensinamentos. E ele está chamando a atenção. É impossível que você tenha vivido tanto tempo e não saiba o que é a impossibilidade de dizer o que é o Dzogchen, ou ainda o que é estar para além de certo e errado, ou ainda o que mais se aproxima dentro da tua experiência daquilo que nós chamamos de Sambhogakaya, de Dharmakaya, de Nirmanakaya. São nomes difíceis e que muitas vezes nós repetimos um monte e não entendemos direito o que é isso.
E ele diz, tenta na tua experiência ver o que já tem disso. Fica mais fácil. Quando decidimos seguir o mestre, é importante respeitá-lo. Muitas vezes o mestre, antes de dar os ensinamentos aos discípulos, pedem-lhes para que trabalhem para ele, cozinhando, limpando e fazendo outras coisas, como uma espécie de purificação. Então, quando recebemos ensinamentos do mestre, deveríamos praticá-los até realizar o seu objetivo. É a perspectiva que nós falávamos um pouco de Marpa e Milarepa, né? Milarepa queria receber os ensinamentos, Marpa põe ele para trabalhar, ele vai abandonar, ele vai, ele vem, aquilo é uma coisa doida, assim, é uma história que vale a pena a gente se aprofundar. Então, agora nós estamos nessa discussão sobre a crise, e sobre esse processo de purificação que a prática promove, estamos ali na página 78, lidando com a confusão sobre a prática. Temos observado que algumas vezes praticantes mudam de práticas e de professores. E nós giramos entre práticas e professores. Se não tivermos a experiência direta e a compreensão da base fundamental dentro de nós mesmos como fundamentos de nossa prática, nossa compreensão será algo construído pela mente em movimento. E o que mudaremos então será a forma da prática. Se tivermos uma forma, poderemos mudá-la de maneiras diferentes. Mas em termos do sentido real da prática, não há nada a mudar, só praticar. Quando percebemos isso, quaisquer mudanças que fizermos não terão uma influência negativa sobre nossas vidas nem sobre as práticas que fazemos. Caso contrário, variar as práticas que fazemos somente acrescentará confusão às nossas vidas. A perspectiva do reconhecimento da natureza da mente. A perspectiva tântrica antecede o Dzogchen de alguma forma e é uma perspectiva em que nós nos deparamos com muitas práticas. Com centenas de práticas, com milhares de deidades, com milhares de possibilidades. E se nós ficarmos girando entre elas, de novo, o Dzongzar Khyentse Rinpoche, ele diz, nós parecemos crianças num grande playground, querendo brincar com todos os brinquedos. Então, experimenta um, experimenta outro, tem a prece de não sei o quê, tem a prática de não sei o quê, tem um não sei o quê, gira, 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 e não se aprofunda, e não faz uma, porque em uma estão todas. Normalmente, é claro, a confusão em nossa vida quanto ao trabalho e ao nosso relacionamento com as outras pessoas, perdão, normalmente, é claro, há, do verbo existir, né, haver, a confusão em nossas vidas quanto ao trabalho e ao nosso relacionamento com as outras pessoas. Mas em relação ao ensinamento, a confusão muitas vezes nos leva a confiar demais no mestre. A confusão nos leva a confiar demais no mestre. Nós não tentamos ver as coisas por nós mesmos. Em vez disso, transferimos completamente a responsabilidade a outra pessoa. Isso é um ponto crucial no Dzogchen. Encontrar o lama interno. Encontrar o professor interno. Até no que se refere à nossa vida cotidiana.
perguntamos ao professor o que deveríamos fazer e onde deveríamos ir. O que deveríamos comer? O que deveríamos pensar? Como deveríamos rezar? Como deveríamos praticar? Vocês percebem que o Dzogchen, ele leva a gente a, a uma perspectiva bastante crítica em relação a tudo. E é intencional. Nós nos tornamos demasiadamente dependentes. E quando nossa vida não funciona da maneira como queríamos, ou como queríamos, mudamos de prática e de professor. Por que mudamos de prática e de professor? Por conta da nossa confusão. O Dzogchen é uma prática de autonomia. Nós somos autônomos. Nós temos o professor, temos devoção pelo professor, mas a prática é individual. A prática é de cada um. O caminho é de cada um. Diferente de algumas práticas que todos têm que fazer tudo junto, ao mesmo tempo, tal. O Dzogchen, cada um é aluno do seu professor e cada aluno é diferente. Cada aluno tem sua perspectiva. Cada aluno é uma mente. E cada aluno faz a sua experiência, faz o seu caminho e tem a sua realização. A realização é individual. A iluminação é individual. Esse é um ponto importante dentro da tradição bom, porque não tem a ver com a questão da unicidade ou da unidade, como muitas vezes as práticas cristãs dizem da unidade. O Dzogchen, uma vez eu acho que o Tiago, se não me engano, numa prática, perguntou ao Geshe-Dema se quando nós nos realizamos, nós nos tornamos um contunzampo só. E ele fala, não, cada contunzampo é um. Cada um é contunzampo. Cada um tem as mesmas qualidades, mas isso é de cada um. É individual. Mudamos de prática e de professor. Esse processo se repete continuamente. E nada mais profundo jamais acontece. E no final, podemos vir a sentir que desperdiçamos nosso tempo praticando. De certo modo, isso é verdade, pois tentamos fazer algo positivo e no final não alcançamos nada. Mas isso acontece porque abordamos a prática de maneira errada, sem esclarecer antes, sem estabelecer antes uma base. Não deveria ser assim, porque ao assumir uma prática, estamos tentando trazer algum benefício e paz para a nossa mente. O principal objetivo é o resultado final, de se praticar. O principal objetivo e o resultado final de se praticar é a realização. O resultado secundário da prática são remover os obstáculos de nossa mente, de modo que possamos levar uma vida melhor ou mais calma e mais pacífica, a fim de termos oportunidade de praticar. Então, isso tem que estar muito claro para nós. Por que nós meditamos? Por que nós praticamos? Para obter a realização. E as práticas a meditação tem a perspectiva de remover os obstáculos que impedem a nossa realização. Então, a prática está em função da realização, na remoção dos obstáculos. Então, se nós praticamos buscando outros benefícios, outras coisas, estamos praticando para fazer para outra coisa,
a gente corre o risco de não encontrar. E pela terceira vez hoje eu cito Dzongzar Khyentse Rinpoche, no livro O Guru Bebe Cachaça. Que ele disse, se você vai praticar meditação para relaxar, tome um copo de vinho, é muito mais fácil, mais rápido. Talvez tomar uma cerveja com os amigos você relaxe mais do que fazer uma prática de meditação. O objetivo principal é a realização. O objetivo principal é a iluminação. Os objetivos secundários são a remoção dos obstáculos que impedem a iluminação. Caso contrário, a realização final estará muito distante, a menos que saibamos como aplicar essas práticas à nossa vida diária, elas serão de pouca ajuda para nós. Por isso é importante que, ao começarmos a receber os ensinamentos e nos tornarmos praticantes, aprendamos a aplicar as práticas de maneira simples, sem que haja qualquer confusão em nós mesmos sobre a base fundamental do indivíduo. Devemos nos conhecer através da experiência direta de nossa própria mente e do nosso próprio estado natural, em vez de conhecer de uma maneira teórica o que os ensinamentos dizem sobre a base. E esse é o ponto crucial para o Rinpoche e para todo ensinamento. Nós podemos falar muito sobre a base, podemos falar muito sobre a experiência, mas o que nós fazemos no Dzogchen é experimentar, é a experiência direta, é o repouso na natureza pura da mente. A gente corre o risco de teorizar, de querer explicar, de tentar dizer. Cada vez que a gente tentar fazer isso, a gente só está aos arredores da experiência direta. E a experiência direta nós fazemos o tempo todo. Não há nada extraordinário. O caminho é levantar de manhã, lavar o rosto, escovar os dentes, as flores do campo, a caneca de chá, né? A live. Essa é a iluminação, ela está aqui. Alguns ensinamentos em que a iluminação está diante dos nossos olhos. E a gente chacoalha a cabeça e não vê, porque está em movimento. E a experiência direta é só olhar, é só parar, é só experimentar, né? É repousar. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não? Alguém gostaria de usar a palavra? Marcos, está contigo. Você acha que daria para incorporar nessa curtíssima aula, né, alguma prática meditativa para a gente usar no dia a dia, assim? Ou se no livro teria alguma prática assim para a gente usar sobre a questão da base primordial, assim? Como Sim. reconhecer, como meditar nessa base, Que né? experiência é essa, né, Marcos? Que experiência é essa? Eu acho que, assim, tem muitas práticas que fazem essa conexão direta com o Dzogchen, e sim, dá para a gente colocar uma prática de 5 minutos, em que a gente possa, uma prática guiada, desses aspectos. Eu acho que sim. Eu gosto muito da experiência da Mente Cell, é uma prática
rápida, é uma prática que coloca a gente em contato direto com a natureza, pura da mente. Os 5 versos de Dao Gyaltsen, a gente pode trazer para cá, né, que é um outro estudo que a gente vinha fazendo, que é desse livro, Despertando a Mente Luminosa. Esse aqui tem 2 práticas principais, e essas 2 práticas são práticas do Dzogchen. E esse livro é um livro mais teórico mesmo, então ele está contando, trazendo, refletindo. Ele vai trazer aqui mais à frente as experiências, a contemplação, mas ele de fato é mais teórico. Mas vale a pena a gente trazer, sim, uma prática curta para esse encontro, né? 5 minutos no final, durante, para que a gente possa, de repente, compreender um pouco mais, experimentar, né? Oi, Suzy. Hum, Seu áudio está fechado, seu microfone. Oi, Denise, pessoal. Eu só queria abrir um pouquinho meu coração, hoje esse encontro foi, assim, maravilhoso, assim, né? Acho que, sei lá, acho que muitos pontos importantes, assim, acho que só agradecer. Não sei, me emocionei por várias vezes, assim, acho que tudo que tu ia falando, assim, muitas coisas, né? Acho que sobre crise, sobre a gente ter dúvida, e vai para uma porta, e vai na outra porta, e volta na meditação, e volta aqui. Assim, tipo, que é normal esse caminho, né? E sei lá, acho que foi tudo muito, muito, assim, muito bom ter escutado isso tudo, né? E a gente tá nesse caminho, assim, né? É que eu digo, eu sempre tô no meu passinho que eu acho de formiguinha, assim, mas vamos indo, né? E aí, outra coisa, Denise, isso foi abrindo meu coração. Outra coisa, tu falasse no livro que é alguma coisa guru com cachaça, uma coisa assim que eu achei Ah, interessante. esse é um livro fantástico. O Rinpoche, nesse texto dele, o Rinpoche chama a atenção, ele diz assim, nós não deveríamos confiar tanto no professor. E é interessante, porque às vezes a gente está recebendo os ensinamentos dele, e ele mesmo diz, né? Você não me leve tanto a sério, né? Você precisa encontrar o teu lama interno. Então, tem um livro, deixa eu ver se ele tá aqui. Hum, É esse aqui, ó. O Guru Tá. Bebe Eu escrevi Cachaça. alguma coisa, tá. O Guru Bebe Cachaça, Tá. do Bebe Dzongzar cachaça. Khenpo Rinpoche. Tá, eu vou. Não, eu achei interessante isso, porque eu achei muito interessante, assim, tudo que leva, né, que ele fala essa coisa do que tu diz, que no livro ele diz, né, que se é para meditar, para relaxar, então toma uma taça de vinho. Então, eu imagino que, assim, o que que esse conteúdo, né, que esse livro deve trazer, deve ser muito interessante. Esse livro é muito interessante, Suzy, porque esse livro é uma coisa que os tibetanos fazem muito é o aluno avaliar o professor. Então, normalmente, os textos e que a gente tem ideia é do professor decidindo por alguém ser aluno. E o guru bebe cachaça é o caminho contrário. É o aluno escolhendo o professor. E o aluno reconhecendo no professor tanto as qualidades dele iluminadas, como o homem que existe ali. E diferente dos gurus indianos, e na perspectiva indiana, o guru ele é quase um ser do qual nós não vamos, um praticante não vai criticar, não vai, ele tem uma outra relação. Na perspectiva tibetana, o praticante está avaliando o professor constantemente. E faz parte da prática tibetana você desconfiar de algumas coisas do professor. E não tem nenhum problema, né? Então, faz parte da prática tibetana você avaliar o professor, você entender um pouco mais sobre ele, você reconhecer ali naquele professor
naquela professora, a gente acaba falando muito masculino, mas tanto o professor naquele lama como naquela lama, reconhecer nele a humanidade, né? Tem grandes mestres da tradição Dzogchen, da tradição tibetana, que não necessariamente foram exemplos de moral, exemplos de retidão, porque a iluminação não é sobre isso. De fato, grandes mestres, tiveram muitos alunos, né? Tem aquele famoso que leva o budismo para o Butão, o Drupa Kunley, né? É uma figura é, que assim, moralmente, nós poderíamos ver ele como uma pessoa totalmente perdida, mas um grande mestre realizado. Sim, a Maria de Fátima já respondeu ali a Conceição quanto ao autor do livro, né? O Dzongzar Khyentse Rinpoche. Mas vamos seguindo, Suzy. Obrigado por abrir o coração e encontrar aqui um espaço Obrigada. seguro para que a gente possa falar sobre nossas crises, né? Porque Muito obrigada. nós somos feitos delas, né? Nós somos feitos dessas crises. O amigo, só um segundinho. Fazendo das palavras da companheira as minhas próprias palavras e até meus sentimentos também, né, minha emoção, mas também para mim foi muito precioso você trazer para nós que viemos de uma tradição cristã, como é o meu caso também, a vida de muitos místicos, né? As crises que eles passaram em termos de, eu chamo de crenças, eu não chamo de fé, eu chamo de crises de crenças, mas isso é uma outra conversa. Mas foi muito, muito, muito bom, muito especial. Agradecida aí pela companhia. Cida, esse é um ponto muito importante, né? Porque durante a crise de fé, durante a crise pela qual nós passamos como praticantes, os grandes místicos passam, às vezes nós vamos dizer para a deidade que nós não queremos ela, que nós temos pavor dela, que é para ela sair daqui, sabe? Assim, porque faz parte dessa perspectiva da crise. E ao mesmo tempo nós retomamos, voltamos, começamos de novo. E as práticas tibetanas, elas são sobre recomeçar. Toda vez nós fazemos os votos, toda vez nós quebramos os votos. Então, nós fazemos os votos sabendo que nós vamos quebrar os votos. Nós fazemos o voto de Bodhisattva, o voto de compaixão, que nós vamos agir para o benefício de todos os seres o tempo todo, tal. Termina a prática, nós quebramos o voto. Então, nossa prática é sobre recomeçar. Então, muito mais importante, ou devemos dar muito mais atenção, não para a queda, porque a gente vai cair, mas a nossa força, a nossa condição e a nossa busca é por constantemente levantar, pela capacidade de se levantar e começar de novo. Porque quando nós fazemos um voto, nós já sabemos que nós vamos quebrar esse voto. Né? Nós vamos assumir um compromisso e nós sabemos que nós vamos quebrar esse compromisso. E o Vajrayana, a prática tântrica é sobre isso. Então, o que precisamos desenvolver não é o temor por cair, cuidar para não cair, mas se cair, ter sempre força suficiente para recomeçar. Né? Porque aquilo que nós chamamos na discussão anterior de noite escura, o vazio, a crise, ela vai fazer parte.
do nosso caminho o tempo todo. Pessoal, 5 minutinhos para a gente só tomar uma água. Só vamos dedicar a nossa discussão de hoje. Toda a virtude pura realizada por meio das 3 portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos 3 reinos, havendo purificado todas as aflições e todos os obscurecimentos dos 3 venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda, os 3 corpos.